Bom, então, bom dia. Eu coloquei na nossa pasta, uns slides, para, enfim, né, guiar a gente nessas próximas aulas, que são mais introdutórias, né, ao Kant e a crítica da razão pura. E, bom, a gente na última aula, enfim, eu propus aquela reflexão, né, a gente começou falando da questão da metafísica e tal, né, mas eu procurei trazer a reflexão, né, no final, eu sempre confundo um pouco o que foi de manhã e o que foi à noite, mas pelo que eu lembro, eu cheguei a comentar o Descartes, né, como é que, enfim, mais ou menos, se desenha, né, a questão das certezas e tal, né, do eu, a crítica do Hume, e o Kant, ele pega esse panorama, né, em que, então, você tem, de um lado, a metafísica clássica, para explicar o mundo, né? Aqui eu coloquei, né, esse círculo aqui, sendo a experiência. Né? Na última aula, eu também coloquei alguma coisa nesse sentido, né? De tudo que está lá no espaço e no tempo. Né? Quando a gente, logo no começo, eu propus a gente pensar, bom, o que caracteriza as coisas que existem, elas são dadas no espaço e no tempo, né? Então são as coisas com relação às quais a gente pode ter uma experiência através dos sentidos. Né? Só que o conhecimento, isso de uma maneira ainda mais forte, mais clara na Idade Moderna, né, na modernidade, por causa das leis da física, da física matemática, né, que são a matemática como vamos dizer, uma chave de leitura, de interpretação da realidade que funciona, a gente vê que funciona. O nosso conhecimento da natureza, ele tem pressupostos, né? Você tem que pensar aqui, né, na experiência, tem pressupostos, princípios, conceitos, próprias leis da natureza, que não estão na própria experiência, né? Como, vamos dizer, são princípios que regulam o que acontece. Né? A metafísica clássica, de um jeito ou de outro, supunha, né, um intelecto divino organizando a experiência para que as coisas funcionassem com aquela dualidade, etc, etc. Com a crítica do Hume, que, né, coloca isso em xeque, meio que não dá mais para recorrer a isso, né? Não dá mais para pensar em termos de intelecto divino. Embora, como a gente viu ontem no curso, né, na terceira crítica, a gente vai ver isso também aqui, meio como que a gente ali meio que retoma a ideia do intelecto divino, mas achar como se fosse, quer dizer, não é um conhecimento como a gente tem no âmbito da física, que é esse conhecimento que ele está tentando fundamentar na crítica da razão pura. Lá na terceira crítica, para pensar sobretudo a vida, né, os organismos vivos, né, que é o objeto da biologia, a biologia funciona em grande medida pensando como se houvesse uma finalidade na natureza. Né? Portanto, como se houvesse uma inteligência por trás organizando. Quer dizer, então acaba meio que voltando a ideia do intelecto divino, mas não como um objeto de conhecimento no sentido forte. Mas, enfim, é mais como um princípio heurístico, né, de interpretação, um princípio que não é constitutivo da experiência, como são os princípios aqui, mas regulativos. Né? Isso a gente vai ver depois. Eu mencionei mais porque ontem a gente viu isso no mini curso, que era sobre a terceira crítica, né? Mas, enfim, então, vamos dizer, o Kant herda esse problema, né? Ele foi formado na tradição metafísica, né? Falei, né, na última aula, e diz, né, ele mesmo, né, relatando, né, o que se passou com ele, né, talvez de maneira um pouco
né, talvez fazendo um pouco de dramatização, né, assim, ele fala que Hume acordou do sono dogmático. Porque mostrou que, vamos dizer, aquelas ideias que serviam de fundamento para o conhecimento em geral, que ele tinha aprendido, digamos, na metafísica clássica, não se sustentam. Só que, ao mesmo tempo, ele não pretende aceitar a posição do Hume, né, que é uma posição cética em relação ao conhecimento dos fundamentos, né, enfim. Eu não sei se foi de manhã ou à noite que eu fiz uma analogia, alguém comentou, com a crítica dos sofistas aos pré-socráticos. Foi aqui? Vocês lembram? Não, não, né? Enfim, alguém colocou isso, foi interessante, porque dá para fazer uma analogia desse tipo de os pré-socráticos, eles começam a propor teses a respeito do mundo, tentando entender a realidade. Né? O princípio, Marquet, né? O princípio capaz de explicar todas as coisas. Só que cada um, né, tem uma teoria diferente. Aí o sofista chega e fala, olha, né, você não tem como provar isso. Claro, simplificando muita coisa. Né? Não tem como provar, quer dizer, então eles meio que colocam em xeque a possibilidade, né, de encontrar uma verdade, né, no sentido forte. Portanto, coloca em xeque a perspectiva do conhecimento. E aí, vamos dizer, o modo como Sócrates, Platão e Aristóteles, né, principalmente Platão e Aristóteles, eles vão reagir a isso, eles têm que, de alguma maneira, vencer os sofistas, né, que são, o Platão elege como inimigo, para não cair no relativismo. Então, tem que recuperar, né, a perspectiva do conhecimento, uma verdade, a verdade, etc. Mas, para isso, tem que encontrar um novo caminho. Pode ser o caminho anterior, porque, de fato, a crítica, né, foi feita, foi convincente, né, digamos assim. Então, a crítica do Hume tem um pouco esse sentido, né? Então, o Kant precisa, de alguma maneira, recolocar o conhecimento, através da filosofia, recolocar o conhecimento no caminho da verdade, sem ser dogmático, como eram os metafísicos, a partir da crítica do Hume, né? Ele se dá conta, por isso que ele fala em sono dogmático, mas sem cair no relativismo. Esse é o desafio. Bom, então, como é que ele vai tentar equacionar isso daqui, né? Bom, para ilustrar um pouco melhor, assim, com o exemplo que o próprio Kant costuma dar, né? Como que a gente pode entender essa ideia de um princípio, né? Eu vou dar o exemplo da causa, que não está ele mesmo na experiência, mas a experiência funciona de acordo com ele. Se a gente tomar, né, uma mudança qualquer, né, nos acontecimentos, nos eventos do mundo, como, por exemplo, uma árvore balançando com o vento. Não ficou muito bom, porque assim, não dá para ver tão claramente, mas essa aqui está um pouquinho mais inclinada para cá. A ideia é que, né, o vento balança a árvore. E, bom, isso é uma coisa que a gente sabe há, né, dezenas de milhares de anos, a gente já se deu conta, né, do que acontece com o vento, né, o vento balança a árvore e tal. Bom, mas como é que a gente, essa relação que a gente estabelece entre o vento e a mudança na posição da árvore, de um momento para outro, que a gente chama, então, bom, a gente usa a expressão causa, né? O vento causou a mudança de posição da árvore. A causa mesmo, né? A noção de causa não está dada na experiência. Muito menos uma eventual generalização. Para todos os eventos que acontecem, a gente pensa, bom, toda mudança que se dá no espaço do tempo tem uma causa. Isso é o tipo da generalização que o Hume dizia, né? Mencionei, né? O princípio da indução, o problema do Hume, né? Vê várias vezes acontecendo, a gente faz uma generalização. E, bom, como ele fala, o hábito, né, a gente acredita nisso, mas não tem nenhuma garantia de que vai ser sempre assim, etc. Ele está dizendo, não. Na experiência funciona sempre assim. Porque
ela segue determinados princípios. Uma lei que não é empírica, né? Então, no caso, toda mudança tem uma causa. Por mais que a gente descubra a lei, digamos assim, por meio da indução, uma vez que a gente descobriu que as coisas funcionam de acordo com ela, a gente sabe que tem essa lei. A gente sabe que funciona assim. O Hegel, de certo modo, admite, só que ele fala, não tem como fundamentar isso. Mas o Kant está dizendo, olha, tem um âmbito aqui que envolve de experiência, de princípios, né, conceitos, etc. E é através desses pressupostos que a gente organiza, que a gente consegue produzir conhecimento. E esse âmbito é o que ele chama de a priori, que também ele chama de transcendental. Então tem uma diferença importante, para não confundir, né? Depois eu coloco aqui, né? Transcendental não é o transcendente. Então, a gente faz uma diferença entre os dois. O transcendental diz respeito a esses princípios a priori que tornam possível a experiência enquanto uma experiência organizada que segue a qualidade por meio da qual a gente produz conhecimento, mas que não está na própria experiência. São condições de possibilidade da experiência humana, evidentemente, né? A experiência que nós temos do mundo, que nos leva a produzir conhecimento. O transcendente seria aquilo que os metafísicos faziam antes. Seria daqui passar para cá, afirmando, por exemplo, que existe um intelecto divino, né? Quer dizer, supor alguma coisa que está além da experiência. Isso não está dizendo que está além. De certo modo, a gente poderia dizer como nós temos, de alguma forma, esses princípios, esses conceitos no nosso intelecto, né? Claro, né? A gente pode especular. Talvez a gente tenha isso porque tem um intelecto da natureza, né? E por isso a gente acessa isso. Eu não posso mais supor isso. Né? Então, do nosso ponto de vista, é como se isso fosse o aquém da experiência. Daí a ideia de a priori, né? Que é anterior, independe da experiência. Então, por exemplo, a noção de causa com a qual a gente conecta essas mudanças, né? Os eventos no tempo 1, tempo 2, né? Dois momentos do tempo, seria um exemplo de um conceito a priori. É uma das categorias que o Kant vai colocar, né? Depois eu vou mostrar, né? A tábua das categorias. Outra é a unidade. Acho que eu dei o exemplo, né? Da gente contar as coisas. Então, o que permite a gente contar? Então, por exemplo, eu pego 1, 2, 3, 4, 5, 6 carteiras aqui nessa fileira. Como é que eu consigo contar? Bom, essa é uma discussão, né, da pano para manga. Mas, segundo o Kant, porque nós temos a noção de unidade. Unicidade são noções que constituem nossa capacidade intelectual. Os animais não contam, por exemplo. Né? Então, nós temos essa capacidade de contar, como se fosse uma ferramenta mental que nos permite contar as coisas. Então, unidade e causa são dois exemplos. O Kant vai fazer uma diferença célebre, né? Enfim, é sempre mencionada, entre o juízo analítico e o juízo sintético. Já ouviram falar? O que é o juízo analítico? Como diz a palavra, ele basicamente consiste em uma análise do conceito, daquilo que está se falando. Então, por exemplo, o exemplo clássico é o triângulo tem 3 lados. Ora, que o triângulo tenha 3 lados, né, faz parte do conceito de triângulo isso. Então, eu estou só analisando o conceito. Eu posso, né, tem 3 lados, tem 3 ângulos. Né? Então, eu posso
falar algumas coisas sobre um determinado conceito que já estão contidas nesse conceito, fazem parte dele. Estou só desdobrando, né, a definição, o conceito. O juízo sintético é sempre um juízo em que eu faço uma síntese, né? Então, eu junto duas informações. Por exemplo, a lousa é verde. Ora, a cor verde ela não é constitutiva da lousa. Eu posso ter lousas azuis, brancas, enfim, da cor que eu quiser, né? Então, em geral, os juízos sintéticos são juízos que a gente faz a partir da experiência. A gente olha para as coisas, né? A gente vê como elas são e estabelece essas conexões. Mas, se nós temos esses conceitos, né, que são a priori, que de alguma maneira antecedem, independem da experiência, e eles vão ser constitutivos do conhecimento, seria preciso que a gente tivesse, pelo menos alguns casos, de juízos sintéticos a priori. Ou seja, juízos em que a gente junte duas coisas sem precisar da experiência. Que seria o caso daquela formulação. Toda mudança tem uma causa. Porque isso não está dado na própria experiência. Por mais que a gente tenha descoberto a lei, vendo as coisas acontecerem, isso não está posto, né, na realidade. Então, a lei, né, a relação que eu estabeleço entre o vento e a árvore, ok, né, é um evento específico. Mas quando eu faço aquela generalização de qualquer coisa no espaço do tempo, né, eu estou fazendo uma lei geral da natureza que seria um juízo sintético a priori, segundo Kant. Isso é uma coisa que vai ser questionada. Nietzsche mesmo a gente vai ver, né, no Além do Bem e do Mal, ele faz uma crítica dura a essa ideia de juízo sintético a priori. Mas para o Kant isso é fundamental, porque toda a fundamentação do conhecimento que ele vai fazer, como depende dessa articulação, organização da experiência a partir de conceitos a priori, é fundamental que seja possível. Então, essa é a pergunta clássica, né, que a gente se faz na crítica da loucura. Como são possíveis os juízos sintéticos a priori? Então, acho que o analítico e o sintético, essa diferença é tranquilo, né? O sintético a priori é que é mais difícil de sacar, né? O maior problema deles entenderem o sistema analítico a priori sintético, né? O sintético a priori. A sintético a priori é porque para ele só conta como a priori por experiência se você vê todos os passos. Então, você não pode dizer que toda árvore balança com o vento, porque eu não vi todas as árvores. Essa é a limitação que eles impõem para você fazer um exemplo. Essa é uma característica, assim, tem a ver com isso, porque o Hume fala, se eu odeio, o Kant está justamente querendo escapar do problema do Hume. Para o Hume, eu não posso justamente falar que é uma verdade absoluta, algo assim, porque eu não sei, por exemplo, os casos futuros. Né? E eu não conheço o universo inteiro para poder dizer que tudo é assim. Mas o Kant está dizendo, não, isso tem necessidade e universalidade, ou seja, vale em qualquer ponto do espaço, em qualquer ponto do tempo. E, né, exato, a gente não tem acesso a tudo. E, no entanto, é uma lei que vale para qualquer coisa que esteja dentro do mundo espaço-temporal, dentro do espaço do tempo. Então, essa foi boa a sua pergunta, porque, justamente, né, o que o Kant quer garantir aqui? E os juízos sintéticos a priori são fundamentais para isso. Necessidade no sentido lógico, né, que antes eu estava falando das palavras em alemão, que tem duas palavras diferentes. Necessidade e universalidade. Que são características, propriedades que nós temos, por exemplo, na matemática. Na matemática tem, né, certas, enfim, em geral, né, 2 mais 2 é igual a 4 em qualquer ponto do tempo, qualquer lugar do espaço, né, enfim, porque é abstrato e algo que está, vamos dizer, a princípio, a matemática pura, né,
do nosso intelecto. A gente não faz, por exemplo, né? Tudo bem, eu posso somar nos dedos, né? Usar os dedos para contar algumas coisas, mas se eu for calcular 5.250.000 vezes 3 milhões, qualquer coisa assim, né? Se eu for contar no dedo, eu vou ficar a vida inteira, né? Ou no palitinho, né? Haja palito, né? Mas a gente chega a um resultado, e não só chega, como a gente é capaz de programar uma máquina para fazer. Isso é interessante de pensar, né? Ainda mais hoje em dia com a questão da inteligência artificial, né? Ontem, uma hora me ocorreu isso, eu não cheguei a mencionar, né? Mas quando estava falando do gênio, né? Que o gênio artístico, né? O Kant e tal, que são assuntos lá da terceira crítica, né? Ele cria uma obra de arte, né? Tem alguma regra, mas é uma regra, essa não dá para formular, não é? Não é um juízo sintético a priori. Não tem como ele passar uma receita, sei lá, né? O Van Gogh deixar escrito assim, olha, se você quiser ser um Van Gogh, faça isso, 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 isso. Não dá. Tem alguma coisa que escapa. Isso não dá para passar por uma máquina. Não sei, né? Hoje em dia está mais complicada a coisa, mas a princípio, né? Já coisas que sejam absolutamente necessárias e universais, a gente teria como transferir para uma máquina. Então, para fazer conta, para calcular coisas no âmbito da física, né? Enfim. Isso talvez ajude também a entender, né? Ora, por que é tão importante para o Kant, justamente? Esse é o ponto, esse negócio do juízo sintético a priori. Porque é a estratégia para sair do problema do Hume. Ele, de alguma maneira, quer dizer, isso, né, que está nesse âmbito transcendental, que, de alguma maneira, está no nosso intelecto, organizar a experiência com necessidade de universalidade, é necessário para que a gente possa dizer, olha, as leis da física são absolutamente válidas, absolutamente verdadeiras. Não são algo contingente que pode mudar. Esse é o ponto, né? E, de certo modo, né, isso é uma coisa interessante, né? Veja, para onde o Kant está olhando? O que ele está fazendo? Ele está olhando como acontece o conhecimento, né? O modo como vivenciamos, eu forcei um pouco aqui no meio, né, pensando em termos fenomenológicos, digamos assim, né, das vivências e tal, mas o modo como acontece o conhecimento. Vamos dizer, o Kant, de certo modo, em todas as críticas, né, ele parte, aliás, em geral, né, de um fato. Qual que é o fato? A ciência. A física de Newton. Esse é o fato que está dado. A ciência está avançando brutalmente, na época dele, né, quer dizer, nos últimos séculos ali, e de lá para cá, né, mais ainda. Quer dizer, então você tem um fato, a ciência que funciona. A questão é, como é possível que a gente tenha produzido esse conhecimento? Então, ele vai analisar as condições de possibilidade. Ora, essas são as condições de possibilidade. E se não fosse assim, né, não ia funcionar com essa regularidade, né, vamos dizer. Então, esse é o ponto, né? Dado esse fato, dado o conhecimento, tal como ele funciona, ele está tentando montar vamos dizer, um esquema que possibilita o conhecimento. Depois, na crítica da razão prática, o que ele vai fazer? Qual vai ser o fato? O fato vai ser a moralidade como um fenômeno humano. Todas as sociedades humanas têm regras, certo e errado. Né? Claro, bom, mas varia de uma para outra. Diferentes culturas, etc. Né? Bom, vai tentar ver se tem algum princípio que seja universal. De novo. Né? Enfim, né? Segundo ele, tem lá o imperativo categórico, a gente vai ver isso, mas outra coisa que o Nietzsche vai descer além. Na terceira crítica, né? Na crítica da faculdade de julgar, ele vai partir do fato de que o ser humano produz obras de arte. Nós, né, de alguma maneira, temos
algum tipo de prazer relacionado a isso, né? Vamos, né, no museu, no cinema, né, hoje, enfim, lemos literatura. Então, é um fato, são fatos da realidade humana que ele pega, bom, quero entender como isso é possível, como isso funciona. O que está por trás disso, tornando possível esse fato. O problema inicial, do qual ele parte na critica da não pura, é o conhecimento. Tá? Bom, então, em linhas muito gerais, num primeiro momento, esse é o esquema. Quer dizer, eu tenho a experiência, através dos sentidos, a sensibilidade, e eu tenho o intelecto operando, né, com conceitos a priori que organizam a experiência. E a coisa funciona. E funciona fora, né, do nosso intelecto, funciona na realidade. Ele não só descobre coisas a respeito da natureza, como faz previsões, controla, né, de lá para cá, então, né, fabrica, né, produz tecnologia, enfim, né? Bom, agora vamos entender de maneira um pouco mais detalhada como isso funciona. Então, se a gente pega o exemplo da árvore, né? Ora, o que eu tenho? Eu percebo a mudança na posição, né? Ela estava assim, de repente ela está assim, ó, tá mexendo lá. Né? Estou vendo ela mexer. Então, isso é experiência. Estou vendo, né? Sentidos. O Kant, né, o termo que ele usa para isso é intuição, né? A intuição ofensiva. A gente usa talvez mais hoje em dia, né, a palavra percepção, né? Kant usa a palavra intuição, mas é nesse sentido, né? Então, eu estou vendo a árvore, isso é uma intuição sensível. Então, eu tenho, né, na experiência, através dos sentidos, estão meio pequeno aqui, né, deve estar um pouco ruim de ver, mas, enfim, experiência. Intuição. A causa, a relação que eu estabeleço, dizendo, o vento causou o balanço da árvore, é um conceito. É um conceito que serve para a gente relacionar os dois elementos. Coisa que, né, a gente é capaz de fazer. Os animais, por exemplo, não são. Né? Eles podem ter. Enfim, né? Somos mais inteligentes, tem, talvez instintivamente, né? Sabe o que vai acontecer e tal. Tem uma outra relação com a natureza. Né? Esse era um tema ontem também que a gente estava discutindo. Né? A gente tem uma visão, né, que é própria da tradição ocidental até o século XIX. Né? O Schopenhauer é um grande crítico disso. Né? O ser humano, né, tem uma grande distância, né, dos animais. Mas, enfim. Então, o conhecimento ele resulta dessa junção de conceito com intuição. Tem uma afirmação do Kant na introdução da Crítica da Razão Pura que ele fala: a intuição sem o conceito é cega. É como se, vamos dizer, ela não tem informação nenhuma, né? Como se fosse um borrão. E o conceito sem a intuição é vazio. É como se fossem formas, né? Pensar na diferença de forma e matéria, né? Aristóteles e tal. É uma forma vazia, que eu preencho com a experiência. Kant começa a crítica da razão pura dizendo: todo conhecimento começa com a experiência. Que é uma afirmação muito forte para alguém da tradição metafísica clássica. Né? O Descartes, tudo começa com eu, né, como a gente viu. Começa, quando Kant fala, começa com a experiência, né? E a epígrafe do livro é uma citação do Francis Bacon, que é um filósofo britânico empirista. Então parece que o Kant está cedendo tudo para o empirismo. Mas não é bem assim. Né? Porque, na verdade, o que ele está tentando é juntar, digamos assim, né? Conciliar, superando as duas posições. O dogmatismo, que acha que a gente consegue conhecer
tudo que está em volta, né? Inclusive o intelecto divino, e o empirismo que fica só aqui. E fala, bom, né, a gente não sabe mais nada. Que implica uma posição cética. Né? Ele não quer ficar nem numa posição nem na outra. E a estratégia é essa. Então, é o fato de nós termos conceitos e aplicarmos os conceitos da intuição que garante a necessidade e a universalidade do conhecimento. Tá bom. Quais são as condições de possibilidade? Quais são os pressupostos disso aqui, dessa operação que a gente faz? Bom, então, se nós temos determinados conceitos, o que o Kant vai... eu vou deixar isso. Ele vai dizer que nós temos uma faculdade, que é o entendimento, onde, digamos assim, aspas, estão os conceitos. Aquele problema que eu coloquei na última aula. Né? Bom, onde estão as nossas ideias, onde estão as nossas interpretações, onde estão os nossos conceitos? Né? Então, vamos dizer, o fato é, nós temos uma... Por isso que a palavra é faculdade, não poderia traduzir capacidade, é uma propriedade que nós temos de operar com determinados conceitos e interpretar a realidade, digamos assim, por meio desses conceitos. Só que essa interpretação é uma interpretação que, se feita de uma certa maneira, é necessária e universal, que é como funciona no caso, sobretudo, ele está pensando na física. Mais especificamente ainda, vai ter um certo quadro conceitual, né? Então, quer dizer, vejam, então ele está mapeando um pouco essa ideia aqui, mostrar como ele parte do fato, do conhecimento, e vai tentando mapear quais são as condições de possibilidade. Então, ele vai fazendo, né, uma espécie de radiografia, digamos assim, né, entre aspas, do nosso intelecto, das nossas faculdades cognitivas, na verdade, porque a sensibilidade é outra, os sentidos. E, bom, além de olhar para a física, ele também olha para o quê? Para toda a história do conhecimento, para toda a história da filosofia. Né? Então, bom, né? Houve, né? E, enfim, pelo menos, né, na época ele tem uma certa confiança, né? Enfim, isso também é discutível, né? Mas de que a lógica, desde Aristóteles já fez uma certa, um pouco dessa, uma prévia, digamos assim, dessa análise do nosso, de quais são as regras do pensamento, né? Quais são os tipos de juízo, enfim, né? Como é que funciona o nosso pensamento. Então, ele vai partir da tábua lógica dos juízos para pensar quais são esses conceitos que se aplicam à experiência. Né? Então, você já tem também... Né? Isso é importante. Né? O Kant ele não tem a pretensão, vamos dizer, ele não está inventando a roda. Ele está olhando e está tentando ver, bom, o que possibilita isso? Para responder, ele olha para onde? Ele olha para a história do próprio conhecimento. Que vai mostrar não só os acertos, né? Então, no prefácio da segunda edição da Crítica da Razão Pura, o Kant, não sei se eu comentei, né? Mas acho que sim. Né? Em 1781 ele publica a Crítica da Razão Pura. Em 1783 ele publica os Prolegômenos, que seriam uma espécie de introdução, um livro para teoricamente facilitar, mas não facilita tanto. Em 1787 ele publica a segunda edição da Crítica da Razão Pura, né? E aí tem o célebre prefácio à segunda edição, em que ele faz um balanço, né? Do que ele pretendia, né? Por que o livro foi mal lido, né? Então,
né, ele está, evidentemente, levando em conta, né, como as pessoas interpretaram, ele faz algumas alterações. E aí ele fala da história da ciência, então, da lógica, da matemática, da física, né, e o que ele está tentando fazer com a filosofia. Então, fica claro, né, que ele está olhando para tudo que já, vamos dizer, o ser humano já produziu, né, e ele está tentando, então, fazer isso que eu chamei, né, de um certo mapeamento. Então, chega, bom, quais são os conceitos que a gente mobiliza para produzir conhecimento? Então, isso do lado do conceito. Né? Então, veja, são dois lados. O lado do intelecto e o lado dos sentidos. A experiência, né? Que é justamente, né, a divisão anterior é o quê? O racionalismo e o empirismo. O racionalismo, de certa maneira, fazendo tudo derivado da razão, explicando, né? E o empirismo fazendo tudo derivado da experiência. Ele está dizendo, olha, na verdade, tem que ter os dois, e é a relação entre os dois que vem o conhecimento. Não é da razão para a experiência, nem da experiência para a razão. São as duas coisas. Então, de um lado, né, o conceito, do outro lado, a intuição sensível. Ora, mas também para entender como é que funciona a experiência do ponto de vista dos nossos sentidos, então a gente vai fazer algo parecido. Bom, quais são as condições de possibilidade? A gente, na última aula, discutindo, né, a questão, bom, que caracteriza as coisas, a gente falou tudo aquilo que existe no espaço do tempo. Bom, então, dá para dizer que espaço e tempo são condições necessárias de toda e qualquer experiência. Portanto, são condições necessárias para que nós possamos ter as intuições sensíveis, perceber as coisas, etc, etc. Então, ele vai dizer que espaço e tempo são os pressupostos, né, nesse nível, né, a priori. Por quê? Porque o espaço e o tempo a gente não vê. Né? A gente vê as coisas. E, né, a gente tem essas duas noções, espaço e tempo, vamos dizer, com as quais a gente opera, né, meio que sabe o que é, mas, ao mesmo tempo, se a gente tentar responder, não sei se alguém tem uma boa uma definição, uma clareza sobre o que é espaço e o que é tempo. A princípio, né, são questões dificílimas. Então, ao mesmo tempo que são pressupostos, pressupostos da nossa existência, né, não só das coisas fora de nós, da nossa, né, porque nós somos também um fenômeno, nós somos uma substância corpórea, para falar nos termos do Descartes, né? Então, espaço e tempo estão nesse âmbito das condições de possibilidade. Então, o Kant vai estudar essas duas dimensões na crítica da razão pura. Aqui, espaço e tempo na estética transcendental, que a gente vai ler, e aqui na analítica transcendental, que a gente vai ler o começo, que é onde estão, né, os conceitos e princípios que organizam a experiência. E aqui são as condições de possibilidade do próprio incluir as coisas, perceber as coisas. Bom, tá, então eu já adiantei aqui, né, o transcendental. Os números são para dar uma ideia, né, da sequência que eu, números e cores, né? O transcendental está aqui, né? É esse âmbito de tudo que é condição de possibilidade, que é a priori, independe da experiência, mas a experiência não existiria sem isso. Então, analítica transcendental, estética transcendental. Estética aqui não tem o sentido de estética, né, de filosofia da arte, etc. Bom, aí volta aquela pergunta, né, que eu fiz na última aula, que eu mencionei agora há pouco. Bom, então, essas condições de possibilidade, espaço e tempo, né, os tais conceitos que permitem fazer juízo sintético a priori, onde ficam essas coisas?
não estão no espaço. A gente não vê. Né? A gente não tem intuição, a gente não percebe nem os conceitos, nem o espaço-tempo. A gente pode achar que percebe. Na verdade, o que a gente percebe mesmo são as coisas que estão no espaço, a gente diz, mas o espaço mesmo. Então, onde ficam essas coisas? Né? Bom, a metafísica clássica dizia o quê? Onde elas ficavam? Na alma, mas como é que elas vieram parar na alma? Em Platão, muitas ideias. No próximo slide eu vou, inclusive, falar do Platão. Porque essa questão está posta, né? Desde quando começaram a pensar nesse negócio. Onde ficam as ideias? Isso daí a gente não pode pensar nem em probabilidade nem em cérebro. Não se fala nenhuma dessas duas coisas. Probabilidade eu falo porque na universalidade não aceita 99%. É tudo ou nada. Isso. A partir do Hume, talvez, né? Posso fazer. Mas olha, a gente tem um ato, é bem provável que continue sendo assim mesmo. Né? É que hoje é fácil pensar na genética, né? Então todos os animais dessa espécie são marrom, mas pode vir um albino. E aí chega com aquele 99 e nunca chega a 100. Sim. Mas, digamos, para você calcular a probabilidade, você tem pressupostos desse cálculo que tem um caráter necessário universal, que permite, inclusive, aferir as probabilidades. Né? Mas aí a gente teria que, enfim, descer um pouco mais a detalhes, pensar essa relação. Né? Mas, de fato, o que a gente está querendo garantir, porque esse é o ponto, né? Acho que tem uma distinção forte mesmo, você tem razão, na filosofia moderna, né? Enfim, na antiga, acho que, né, a probabilidade depois que começam a levar mais a sério entre necessidade e contingência. Então, ou bem, uma coisa é contingente, pode acontecer, pode não acontecer, ou bem é necessário, tem que acontecer. Essa é a grande contraposição. E, justamente, né, eles quebravam a cabeça para falar, bom, o que garante necessidade? Então, a alma, mas quem que botou na alma? Deus, né? Quer dizer, está no intelecto divino, digamos assim, numa certa inteligência da natureza, né? Que o próprio Kant, na terceira crítica, vai falar que a gente não pode conhecer, mas a gente pode pensar a natureza como se houvesse uma inteligência, né? Vai usar esse argumento. Porque ele não pode mais voltar atrás em relação a esse distanciamento que ele fez em relação à metafísica clássica no que diz respeito a conhecer Deus, conhecer a alma, etc. Porque o conhecimento em sentido forte vai ser basicamente esse que está aqui. Né? Quer dizer, o que é conhecimento no sentido forte é a física. É a física matemática. Então, né, se a gente quiser pensar, por exemplo, a ciência a partir daqui, vai ser muito mais na chave da terceira crítica. Vai estar mais próximo do que a gente vai fazer lá pensando sobretudo na biologia. Né? Mas, enfim, onde? Kant vai usar, né? Ele vai falar que está no sujeito, está em nós. Mas, enfim, essa é uma discussão. Os neocantianos, por exemplo, eles vão tentar, eles conservam essa ideia, não só os neocantianos, né? Assim, os neocantianos, mas tem muita discussão até hoje, né? Sobre essa ideia do transcendental, né? Quer dizer, a ideia de princípios que funcionam como hipóteses pelas quais a gente constrói modelos na ciência para interpretar a realidade, né? A partir de noções que não vieram da experiência do intelecto. Então, tem uma professora, por exemplo, da UFMG, a Patrícia Kawak, que escreveu, ela fez a tese dela na França, ficou lá, ficou recentemente no Brasil, em que ela chama Filosofia Transcendental e Mecânica Quântica. Né? Ela pensa, hoje em dia, como que essa estrutura geral, assim, né, essa ideia geral do Kant, ela funciona para pensar procedimento científico, o procedimento de
elaboração de hipóteses para explicar a realidade. O nosso intelecto projetando modelos. Claro, que não tem mais, né, o que ninguém mais aceita, né, compra ideias, é o quadro específico. Né, que o Kant vai dizer, são 12 categorias, 4 grupos de 3. Vamos dizer, o Kant faz um detalhamento, né, que, vamos dizer, não se sustenta. E, na verdade, o que acaba ficando assim, realmente como algo que até hoje é bem produtivo, digamos assim, para pensar o conhecimento científico, é a ideia da terceira crítica, que é justamente quando você, olha, não temos garantia nenhuma de que é assim, mas vamos pensar como se fosse assim. Isso é o que? Um princípio, né, heurístico, um princípio para a interpretação. E a gente faz uma teoria desse jeito. Se a teoria funcionar bem, ótimo. Se aparecer uma teoria melhor, a gente troca. A ciência funciona muito assim, né? Popper, que tem, né, inspiração no Kant, né, ele explicitamente fala isso, né, ele fala no racionalismo crítico, tem essa ideia, né, da falsibilidade das teorias. Vocês já estudaram Popper, bases epistemológicas, talvez, né? Propõe a teoria, enquanto ela estiver funcionando, ótimo. Se aparecer um fato, aparecer alguma coisa que falseia a teoria, deixa essa teoria de lado e faz outra. Né? Então, mas claro, aqui não. Aqui o Kant está jogando com... Aí sim, aí a gente vai para o âmbito, né, em que a gente talvez possa falar em probabilidade. Pensar, bom, se essa teoria funciona melhor que a outra, é mais provável que ela esteja certa. Mas eu não sei se ela é verdade absoluta. Pode aparecer outra. Enfim, mas vamos dizer, o que eventualmente dá para pensar assim, como uma herança, né, do Kant, que até hoje, né, tem quem adote isso para pensar a atividade científica, é essa ideia de que nós, a partir, né, enfim, das nossas capacidades mentais, a gente projeta modelos, projeta, né, redes conceituais para interpretar a realidade. A própria ideia do perspectivismo, né, que a gente vai explorar, né, passando do Kant para o Nietzsche, etc., tem muito a ver com isso. Nós interpretamos a realidade. Só que, digamos, e isso já está, quer dizer, quando o Kant fala, olha, eu não posso mais ir para o intelecto divino, eu não tenho Deus garantindo isso daqui. Né? Eu tenho só a ciência funcionando e ele está tentando explicar como funciona. Mas ele está aparentemente convencido, né, de que a física de Newton é a verdade absoluta. Né? Então, pelo menos nesse âmbito, né, ele está, de fato, né, tentando garantir a necessidade de universalidade num sentido forte. Coisa que, depois de Einstein, a gente sabe que complica. Né? É uma teoria diferente, enfim, que explica coisas que a física de Newton explica e tem coisas que um explica, outro não explica. Quer dizer, né? Então, aí você começa a ver que, né, a coisa é mais complicada. Mas, seja como for, como não tem mais Deus garantido, de certo modo, o que ele está dizendo? Olha, isso tudo é uma interpretação humana da realidade. Só que uma interpretação que, nesse caso, seria necessária e universal. Tá? E mesmo nos outros âmbitos, quer dizer, na moral, na estética, quer dizer, o que o Kant vai estar pensando o tempo todo é tem um certo modo de interpretar, um certo modo de pensar moralmente, um certo modo de pensar a arte que é universal ao ser humano. Que é uma coisa que vai ser muito discutida, evidentemente. Né? Hoje em dia tem muita essa discussão. Bom, Kant não, o alemão, a razão, né, razão branca, né, enfim, tem toda essa discussão. Que é, enfim, um assunto, né, no Congresso Kant que teve esse ano, dos 300 anos e tal, tinha uma sala que era para só tinha Kant racismo, Kant machismo, etc., porque, né, há essa discussão sobre os preconceitos, né, dos filósofos. E em alguns casos isso é muito evidente. Né? Tem texto do Kant, acho que eu menciono, sempre esqueço, foi de manhã ou de noite, mas o direito de família. Né? O direito de família do Kant, a mulher não é cidadã,
enfim, é super machista. Mas aí a gente poderia se perguntar, mas o imperativo categórico, o princípio geral, ou o Kant está aplicando mal, porque está forçando a barra para encaixar no que ele considera ali, né, o correto. Poderia discutir isso. Mas em grande medida, né, a gente estava falando, estou me referindo sempre a um mini curso que ela estava ontem, da Semana de Filosofia, que era sobre a terceira crítica, então algumas questões que a gente vai ver depois, né? E o tema é o antropoceno, né? Então tinha um pouco essa coisa de pensar o antropocentrismo. Né? Bom, né? Um pouco o que eu estou dizendo aqui é isso. Kant, o que ele está fazendo, né? Quando eu falo, ele está fazendo mapeando, uma espécie de radiografia, etc. Ele está estudando o ser humano. E o modo como o ser humano faz ciência, faz moral, faz arte, faz biologia, né? Faz física, faz biologia, enfim, faz religião. Então, por isso que o assunto, né, vamos dizer, o locus, né, de tudo isso é a subjetividade. Mas muitos autores neocantianos, eu estava falando isso, né, os neocantianos, já o Cohen e o Cassirer, né, que são os primeiros ali do retorno a Kant, né, isso eu mencionei, né, até falei da disciplina do ano passado que eu fui pro neocantismo, pro Cassirer e tal. Eles evitam falar em sujeito. Então eles mantêm o transcendental, claro, mas sem falar em sujeito. Quer dizer, como se isso aqui, esse espaço, né, é algo que é a priori, que independe da experiência. Nós operamos com essas categorias. Eles evitam falar isso está no sujeito. Porque aí você traz junto, né, uma certa concepção muito forte de sujeito. Isso cria problemas que eles estão tentando evitar. Não, uma noção forte de sujeito. Ou seja, que ainda na esteira do Descartes, né? Quer dizer, isso que é próprio da modernidade. Uma das grandes obsessões da filosofia posterior, já no Hegel, é superar a dicotomia sujeito-objeto. Você já deve ter visto isso em algum autor. Né? Isso está no Hegel, está no Nietzsche, está no Heidegger, até nos neocantianos. Está todo mundo querendo superar essa contraposição de sujeito-objeto entre ser humano e mundo. Né? Que aqui ainda estaria de um modo presente, mas né, a gente pode fazer um esforço. O próprio Cassirer, no livro que eu indiquei, que está na nossa bibliografia, na próxima aula talvez eu cite uma passagem ou outra, ao ler o Kant, a gente já faz um esforço para tentar esvaziar essa carga de subjetividade tão forte. Porque se trata de uma... Né, tem até um texto sobre o Cohen, né, falando do neocantismo, que ele fala que é uma renovação da filosofia kantiana. Não é pegar o Kant, é uma renovação que passa por aí. Mas, né, enfim, Kant fala em subjetividade, porque, enfim, são conceitos com os quais a gente opera. Né? Por isso que no próximo slide eu coloquei o Platão. É o velho problema, né? Onde estão as ideias? Então, se a gente pega lá no... Não, o Platão vai falar em mundo das ideias. Né? Não sei se vocês já leram Platão, viram alguma coisa, imagino que sim, né? A série coisa do mundo das ideias, né? Então seria um dualismo, tem o mundo sensível e o mundo das ideias. Né? No mito da caverna, o que acontece? Né? Ele ilustra essa posição. Então, quem está no fundo da caverna só vê o mundo sensível. O que o filósofo, quando sai da caverna, vê o sol, o que é? Ele está no mundo das ideias. As verdades estão nas ideias. Então, o que é? O Aristóteles vai... Né? Enfim, eu ia colocar uma palavra ali. Que porra é essa de mundo das ideias? Um pouco isso. Né? Onde está? Mas o Platão vai... Por que ele formula essa hipótese, essa metáfora? Pelo mesmo problema que a gente está aqui. Já na última aula eu coloquei, né?
onde ficam os conceitos, onde ficam as representações, onde ficam, né, os nossos pensamentos, enfim, onde se dá o sonho, coisas assim. Você tinha falado do cérebro, né? De fato, vamos dizer, acho que a reflexão sobre o cérebro, inclusive para pensar tudo isso, vai ser mais forte no século XIX. Né? Schopenhauer, por exemplo, você já tem o próprio Nietzsche, enfim, que aí tem uma tentativa de explicar fisiologicamente os pensamentos. E há uma discussão que até hoje, né, muito forte, né, neurociência, filosofia da mente, estão discutindo sempre essa questão. Será que dá para explicar tudo pelo cérebro? Né? Tem um livro interessante de um filósofo alemão atual, chama Marcos Gabriel, que é Eu Não Sou Meu Cérebro. Não sei se você já viu esse. É um pouco essa ideia. Por mais que a gente estude o cérebro, né, em terceira pessoa, observando o cérebro de alguém, você não consegue se colocar na perspectiva da pessoa cujo cérebro você está analisando, digamos assim. Você não consegue entrar no sonho da pessoa, por exemplo. Pode obter informações sobre, eventualmente, algumas informações sobre o sonho, né? Se é um sonho bom, se é um sonho ruim, pela parte do cérebro que se ativa e tal. Né? Mas a questão é a perspectiva de primeira pessoa, né? A discussão vai um pouco por aí, né? Mas, enfim, então, ali, Platão e Aristóteles, você já tem, vamos dizer, uma primeira rodada dessa discussão. Platão falando do mundo das ideias, Aristóteles falando, esse negócio de mundo das ideias é alucinação das ideias. Né? Aqui, a partir do sensível. Então, é meio como se fosse, ficando muito, né, racionalismo e empirismo. Né? Claro que não é exatamente isso, mas dá para fazer uma analogia. É como se fosse o Aristóteles criticando Platão, como o Hume criticando Descartes. E falando, vamos partir do sensível, vamos partir da observação da natureza. Por isso que eu coloquei ali, né? Então, a analogia. Né? Então, na filosofia moderna se repõe o problema, já em outros termos, né? Que existe uma outra concepção de eu. A gente tem que imaginar que no meio do caminho tem toda a filosofia medieval, né? Entre sendo uma certa concepção cristã de alma, uma certa noção de relação do indivíduo com Deus, pecado, etc. Tem uma, né, daria para a gente pensar assim, tem um inchaço do eu, né, uma inflação do eu, que prepara o terreno para a filosofia moderna. Né? Coisa que nos gregos não tem muito. Porque, por exemplo, a noção de pecado por pensamento. Né? Só de você pensar numa coisa ruim já é uma forma de pecado. Isso para os gregos não faz sentido. No âmbito da moral e do direito, você só se preocupa com a ação. Não importa o que a pessoa está pensando. O que importa é se você age corretamente. Essa ideia de pecado. Então, tem uma importância crescente da subjetividade, justamente. Né? Então, daí que, né, o Platão pensava no mundo das ideias, né, e aqui é o eu, é a subjetividade. Mas exercendo uma função anal. Esse lugar, entre aspas, onde estariam os conceitos, as ideias, assim por diante. E, de fato, né, se vocês pensarem bem, né, nessa última aula eu propus essa reflexão. Nós vivenciamos, né, Nelson? O Kant está tentando entender como funciona. Nós vivenciamos dessa maneira. Né? Cada um de nós acredita, né, que existe enquanto um eu, e não enquanto um cérebro. Agora, o que é esse eu? Isso que a gente chama de eu. Né? Aí já tem um problemão. Mas a gente vivencia assim. Então, mesmo que sejam metáforas, o Nietzsche vai um pouco por aí. Né? Ele fala, o eu é uma ficção útil à vida. Né? Enfim, não sei se... E ele explora muito essa ideia, que são metáforas, etc. Então, é como se fosse uma metáfora que a gente usa para se referir a nós mesmos, né? Olha, eu quero isso, eu quero, o tempo todo. Né? Uma metáfora muito útil, aliás, não só útil. Né? Sem ela, a
A gente não vive. Mas não dá para pegar e mostrar, olha o eu aqui, como um objeto. Dá para fazer isso com o cérebro. Mas dá para reduzir o eu ao cérebro? Complicado. Né? Você não consegue. Né? A gente não vê o eu, isso que a gente chama de eu. A gente vê corpos. Mas, enfim, quando a gente está sonhando, por exemplo, né? Quem está sonhando? O que é aquilo que está sonhando? E aí faz sentido pensar, bom, nós projetamos, nós temos conceitos, nós temos capacidades intelectuais e nós, historicamente, está aí, né? Produzimos ciência, não só de lá para cá, do tempo para cá, tecnologia avançadíssima, né? Nave espacial, bomba nuclear, tudo que a gente sabe. Então funciona. Né? Se as metáforas são boas ou não é outra coisa. Mas, enfim, nessa época, na modernidade, a grande metáfora é a subjetividade. Então, o Kant ainda opera com esse vocabulário. Mas talvez já de uma maneira, claro, certamente diferente do Descartes. O Kant, por exemplo, né, e ele vai ter essa reflexão que eu estou falando aqui sobre o que é o eu. O Kant vai dizer o eu é igual a X. Ele não define o eu. Agora, ele fala o tempo todo da subjetividade transcendental, quando ele vai discutir o que é o eu, né, e ele coloca justamente que seria um erro, né, a gente vai ver isso, uma ilusão, a gente achar que tem uma substância simples, etc., de Descartes. Então, a gente não tem uma resposta no conhecimento para isso. A gente pode pensar nisso como uma aula e até acreditar, né? Porque aí eu já adiantei na última aula. O Kant tem essa estratégia, né? Não sei o quanto eu falei sobre isso, né? Vai ver em seguida, mas ele fala, não podemos conhecer o eu, não podemos conhecer Deus, etc. Mas podemos pensar e podemos acreditar. Não só podemos, devemos. Então, volta, né? Os objetos, só que não mais como conhecimento. Então, há uma separação de domínios. Mas, enfim. Eu já falei um pouco, né, na última aula sobre Descartes, né, como que Deus faz a ponte, né, entre o eu e o mundo, explica, né, como é possível isso, né, como é possível que a gente, né, os nossos conceitos, né, com a matemática, interpreta o mundo e a coisa dá certo, né? Como é que se explica essa conexão misteriosa entre nossa mente e o mundo? Descartes recorre a Deus. Né? E nesse âmbito, a metafísica clássica pretende ser um conhecimento absoluto. Essa é a diferença fundamental. Então, agora eu estou dizendo, Kant, o eu é X no âmbito do conhecimento. Pode pensar, acreditar, etc. Mas não é mais conhecimento. E aqui é conhecimento com pretensão de verdade absoluta. Já o Hume, o que ele vai dizer? Bom, o eu está no mundo, o eu ele define como um feixe de impressões, nós temos impressões e a gente vai acumulando essas impressões. Então, ele já tem uma crítica forte à noção de eu. A gente, de fato, pela indução estabelece regras gerais, aplica ao mundo, né? Mas a gente não tem conhecimento absoluto, a gente não tem verdade. Isso eu já falei na última aula, né? Que é o famoso problema de Hume. A gente obteve por indução, a gente não tem como ter certeza 100%. Pode aparecer um caso amanhã que contraria a regra, por mais que seja uma regra que parece ser a mais verdadeira de todas. Tá? Bom. E para Hume, então, o que a gente faz? A gente tem as impressões sensíveis e, através da imaginação, do pensamento, a gente vai longe. Então, inventa coisas como Deus, por exemplo. Para ele, a metafísica deveria acabar. Tem uma frase que ele disse, né, que deveríamos lançar ao fogo os livros de metafísica. Bem radical. Bom, então, esse é o panorama. Né? Então, acho que aqui eu já adiantei algumas coisas, né, na última aula de hoje. Para o Kant ser aceitável. Por quê? Porque se eu não tiver a metafísica, eu não tenho,
o que é essa metafísica? Claro, a palavra vai mudando de sentido ao longo do tempo, né? Tem a metafísica de Aristóteles, que não era a intenção dele chamar de metafísica. Ele conhecia a história, né? O livro que estava na estante da biblioteca lá de Alexandria, depois da física, então era depois da física. Mas é um livro em que o Aristóteles, né, discute a questão do ser, ou seja, o assunto é de fato o assunto que vai ser metafísico depois. Mas, de qualquer maneira, é aquilo que está, de algum modo, para além da física. Ou para quem da física, está fora. Né? Então, justamente por isso, para o Kant, a metafísica vai ter duas partes. A primeira parte é o estudo disso aqui. Né? São justamente os princípios a priori, que ele estuda na Crítica da Razão Pura. Por isso que o que ele pretende fazer na Crítica da Razão Pura? Por que ele fala isso no prefácio da segunda edição? Colocar a metafísica no caminho seguro da ciência. No que diz respeito a isso, e no que diz respeito ao transcendente, lembra, né? Que o transcendental, transcendente. A metafísica enquanto um conjunto de ideias que podem ser pensadas. Pensadas segundo um critério prático que ele vai colocar depois, que vai entrar essa coisa que eu estou falando aqui de, né, pensar Deus. Eu me perdi um pouquinho. Kant fala que vai pegar a metafísica e colocar no âmbito da caminho seguro da ciência. Então, ele olha os fenômenos não explicáveis até aquele momento. Ele olha. Então, é que não são propriamente fenômenos. São princípios. São espaço e tempo. Esses conceitos, eles não são, por Kant, não são cognoscíveis no âmbito da física. Eles são pressupostos da física, pressupostos do mundo espaço-temporal, justamente. Né? O espaço e o tempo são pressupostos, eles não se confundem com os próprios fenômenos, eles são condição de possibilidade de fenômenos. Então, quando ele estuda espaço e tempo, ele estuda os conceitos a priori, ele já está nesse âmbito da metafísica. Mas não são fenômenos. São princípios que organizam a natureza, como as leis da natureza. Né? Tudo bem, a física estuda a natureza a partir dessas leis. Mas a metafísica explica, né, como funciona o nosso intelecto na produção, vamos dizer, no estabelecimento dessas leis e nas operações a partir das quais ele vai conhecer. Então, ela explica. A metafísica ela tem ela é como se, vamos dizer, o que a gente está pensando, tanto o aquém da física, que seria isso tudo que é a priori, que é independente, anterior à própria experiência. Isso é a primeira parte da metafísica. O além, que aí sim seriam objetos, Deus, alma, etc., não é mais conhecimento. Mas fazem parte de disposição? São suposições, e suposições, segundo ele, que são meio inevitáveis. Assim, a nossa razão ela nos leva a pensar. Por exemplo, se a gente tenta pensar, bom, quando começou a existir, né? Começaram a existir coisas. A gente vai voltando no tempo, né? Chegando, sei lá, hoje tem o Big Bang, né? A gente vai se perguntar, mas e antes? Se disserem, olha, antes tinha não sei o quê. Mas e antes? Né? Então, a nossa razão ela vai atrás, por exemplo, né? Essa é uma das direções em que ela vai, desse começo. Só que não encontra. Né? Então, aí, esse é o transcendente que não pode mais ser objeto de conhecimento, mas o que o Kant está fazendo? Ele está fazendo uma radiografia da razão. Ele está dizendo, a nossa razão funciona assim. Ela nos leva a pensar uma causa primeira. Só que eu não posso nem afirmar que tem uma causa primeira, nem afirmar que não tem. Porque não tem como provar no âmbito da experiência. Com essa ideia. Aí, então, no que diz respeito aos objetos, o máximo que ele pode é falar, olha, são ideias da razão. Mas ideias que não tem como a gente comprovar os objetos. Né? Se a razão chega ao conceito de Deus,
Tudo bem, é uma ideia. Uma ideia a qual a razão chegou, mas que não tem como verificar uma experiência. Então, pode ser considerado conhecimento. Mas essa análise da própria razão, da metafísica, já é uma maneira de colocar a metafísica no caminho seguro da ciência. Isso significa dizer, olha, isso são ideias que nunca serão objeto de conhecimento. Né? Então, vamos dizer, o Kant pretende, ao dizer isso, ter botado um ponto final de discussão, digamos assim. Para discutir, não adianta. Né? Inclusive, na parte em que ele analisa essas ilusões, que é a dialética da razão pura, que eu vou falar em seguida, né? Ele coloca em forma de tese e antítese, né? Duas posições contrárias, em relação à existência de Deus, por exemplo, em relação à possibilidade da liberdade, do início de uma sequência de eventos causais, que vai ser fundamental para pensar a moral, porque para poder falar em moral, a gente tem que ser livre, tem que ter livre-arbítrio, para poder imputar a responsabilidade de uma ação a alguém. Né? Senão é um evento causal como qualquer outro. Né? Então, vai ter essa discussão. E aí você tem uma posição afirmando, né? Vamos ficar no caso de Deus, Deus existe, e a outra afirmando, Deus não existe. Tem solução? Não. Não existia uma terceira possibilidade do que não sabemos ainda, não é Deus, não é, mas tem algo no meio. Não existia essa... Não, ele pretende justamente, olha, eu posso provar que sim. O que eu posso fazer? Eu posso pensar, e aí vem o truque. Qual o critério para pensar? O interesse da razão. Olha, mas como assim? Que interesse é esse? Interesse prático, interesse moral. Então, dada a nossa natureza moral, é melhor a gente acreditar que existe do que não, mais ou menos, né? Dando um pouco argumento. Mas ideia, é crença, não é mais conhecimento. Não, para ele não, você falou assim, a gente ainda não conseguiu, não. Para ele nunca vai conseguir. Então, é porque eu sou fruto, quando eu comecei a trabalhar, né, eu sou fruto disso. E a minha briga foi com os profissionais da saúde, os médicos, enfim, né, mas os médicos, que foram também, como eu posso dizer, criados, sei lá, nesse conceito. Né? Conceito de Deus. Não, o conceito de Kant, da racionalidade. Tá. Né? E aí eu vinha, como psicóloga, nesse mundo, né, que eu me formei, era uma coisa idiota. E aí tem uma pessoa que se recusa a comer. Né? Eu estou falando disso no Brasil, em 1980. E aí uma pessoa que se recusa a comer. Agora mesmo, né? O STF estava julgando, né? Esse transfusão de sangue mesmo, que implica a morte. Né? Pois é. E aí os médicos, então assim, não aceitavam nenhuma possibilidade daquilo não ser orgânico, físico. Qualquer, por exemplo, eu tenho uma mulher que ficou cega de uma hora para outra. Né? E como explicar que não tem nada físico, mas tem em algo que eles desconhecem, a mente. Porque até então, a psicologia não é, até hoje, né, não é ciência, porque não se pode provar. Né? A psicanálise. A discussão da psicanálise que foi... Sim. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que existe essa questão, por isso que eu me certifiquei. Kant, ele dava possibilidades de tipo, essa pessoa não come, não é nada físico, essa pessoa não enxerga e não é nada físico. Mas eu não sei o que é. Também não é Deus, também não é espírito, não é nada. Ele... É que essa já é uma questão mais pontual, né? Não sei, teria que perguntar para ele. Mas em geral, acho que você pegou o espírito da coisa. Assim, é isso mesmo. Você pode ter fenômenos que a ciência não explica, certamente. Sim. E aí, bom, aí entra o espaço da crença, por exemplo. As pessoas acreditam, né, que amam, etc.
que é natural, né? Porque, de fato, a ciência, inclusive, o próprio Kant, à medida que a gente vai ver quando ele vai para a terceira crítica, ele percebe que tem uma coisa da biologia, né, o estudo da vida, que não se encaixa nesse modelo. Ele precisa pensar um outro modelo. Então, vamos dizer, a psicologia, ele ainda não conhece, né? A psicologia como ela vai ser desenvolvida lá no final do século XIX. Sociologia, psicologia, ciências humanas, né? Vão ter cada um outro modelo, né? Então, digamos, a flexibilidade da nossa racionalidade, do nosso intelecto para ir criando, por isso que eu falei uma hora, né? De diferentes estratégias de abordagem da realidade é muito grande. Já o próprio Kant vai ampliando à medida que ele avança, né? Mas, enfim, acho que talvez, né, dê para dizer assim, ele está operando aqui com um modelo duro de ciência, né? Assim, física seria uma ciência no sentido fortíssimo. Coisa que, né, hoje não é tão muito pacífico. Embora também, por outro lado, né, haja diferenças substanciais entre física e psicologia, né? Psicanálise mais ainda, porque a psicologia ainda tem o ramo do behaviorismo, né, que é mais empírico, etc., que supostamente tem um pouco mais de embasamento científico e tal, mas a discussão toda passa. A psicanálise nem pretende ser ciência, a princípio, né? Bom, então, né, aqui repasso um pouco do que eu já tinha falado no primeiro, né? Então, para o Kant não dá para ficar sem a metafísica. A posição do Hume também é insuficiente para explicar o conhecimento científico, porque aí fica, não, uma coisa contingente, sujeita, né, ao acaso. Por outro lado, não dá para conhecer Deus, então também não serve a posição do Descartes. Mas há pressupostos do conhecimento científico que a gente vê quando a gente olha o funcionamento da ciência. Por isso, veja, essa ideia assim de, olha, está acontecendo. A física teve um progresso, né, nos séculos anteriores ali, que é perceptível. Então, está dando certo a tecnologia. Essa ideia, né, de teorias, pensar nas teorias, pensar o conhecimento em termos do seu funcionamento, é uma coisa que vai ser muito forte, né, na filosofia da ciência depois. Né? Boa parte da filosofia da ciência vai falar, olha, não importa se a teoria é a verdade absoluta, importa se ela funciona para explicar os fenômenos, para gerar soluções, para criar vacina, por exemplo. Né? Então, tem um certo pragmatismo, né, que a gente pode tirar daí. Né? Está começando, né, claro, que ainda tem uma coisa forte, né, de conhecimento, mas se a gente compara, depois a gente vai ver na terceira crítica, a coisa já é um pouco mais aberta. Bom, esses pressupostos não são dados na experiência, mas fazem parte da nossa atividade cognitiva. Quando Newton formula, né, suas teorias, né, Newton, Copérnico, Kepler, né, esses caras, eles lançam mão desses princípios. E funciona. Agora, onde estão esses princípios? Né? De novo. Então, estão na mente. Né? Estão na relação mente-mundo. Bom, no vocabulário kantiano, é o sujeito transcendental. Transcendental está no sujeito. Então, essa é, digamos, né, vamos pensar assim, a metáfora para pensar o lugar. Platão era o mundo das ideias, no Kant é o sujeito transcendental. Estão no sujeito os tais princípios. Né? Aí eu coloquei aqui, né? Se faz sentido, né? Princípios subjetivos como regras, né, para o mundo objetivo. Então veja, que é uma questão que a própria razão se faz, né, para o Kant. Espera aí. Então veja, como a pergunta que eu estou colocando agora é a seguinte, né?
como é possível... Quer dizer, a gente acompanhou então, até aqui o Kant está dizendo, olha, tem ali a experiência e tem os princípios subjetivos com os quais a gente organiza a experiência. O espaço e o tempo como condições de possibilidade da intuição sensível, nossa percepção do mundo. Bom, a metafísica clássica falava assim, olha, tem o intelecto divino que torna tudo isso possível. Num certo sentido, né, é mais plausível, talvez, do que imaginar que estão em nós os princípios que organizam a natureza. Né? Se a gente pensar. Aí que está a dificuldade com a questão da subjetividade. Percebe? Os princípios estão em nós, então por que o mundo funciona de acordo com eles? Essa é a dificuldade. Bom, pelo menos a experiência que nós fazemos no mundo funciona com essa regularidade. Talvez a experiência, né, do cachorro, do golfinho, né, sejam muito diferentes. Né? De fato, o cachorro, por exemplo, ele escuta sons que a gente não escuta, né? Ele sente cheiros que a gente não sente. Tem uma percepção ele enxerga menos do que a gente. É uma outra realidade, digamos, né, nesse sentido. Mas, de qualquer modo, então é preciso entender que realidade... Quer dizer, os nossos princípios se aplicam a tudo, ou então eles se aplicam a esse âmbito específico demarcado pela nossa experiência do mundo. Né? Então, fiz aqui essa diferença mais para ilustrar. Então, bom, se o Kant está dizendo, ó, não dá para falar de intelecto divino, está na subjetividade, então faz mais sentido pensar nessa ideia, né? No âmbito da nossa experiência, que funciona dessa maneira. Ou pelo menos, enfim, pode até ser que tenha intelecto divino organizando, né? Na terceira crítica ele vai pensar na chave. Vamos estudar a natureza como se houvesse. Mas eu não preciso recorrer a isso para explicar o conhecimento. Agora, eu preciso pelo menos dizer o seguinte: é um âmbito delimitado, demarcado da nossa experiência. Experiência humana, porque a gente está falando então da interpretação humana do mundo. Científica, mas, né, constituída por nós. Para marcar essa contraposição, né, para demarcar esse âmbito, é que o Kant faz a série de distinção, você já deve falar, entre fenômenos e coisas em si. Ele vai dizer, olha, tá bom, eu não posso garantir que os nossos princípios se aplicam, que esses princípios, né, que estão organizando ali, a ciência, que ele está estudando, que ele está mapeando, como eu disse, valem para toda a realidade possível. Eles valem para a nossa experiência. Ou seja, para o mundo, tal como ele aparece para nós. Para os objetos, tal como eles aparecem para nós. Que é exatamente a definição de fenômeno. Né? Na verdade, a palavra que ele usa em alemão é Erscheinung, né? Que é poderia traduzir por aparência, embora, né, seja meio complicado, porque aparência da ideia de ilusão, que não é o caso. Talvez o mais seria aparecimento ou aparição. É um substantivo correspondente ao aparecer. Mas, enfim, né, eu, ao traduzir, optei por manter fenômeno, que já é uma palavra consagrada, né, quer dizer, todo mundo, né, estuda Kant há muito tempo, fala fenômeno, coisa em si, que é a palavra grega, né, fainômeno, que o próprio Kant às vezes, né, indica, né, como tendo, né, o mesmo sentido e tal, que é a coisa tal como ela aparece. Então, fenômeno é o objeto tal como ele aparece para nós. Bom, o que isso significa? Significa dizer assim, eu não sei o que ele é para além disso. Né? Então, eu estou aqui numa realidade que, né, eu posso descrever, por exemplo, os sons, né, que eu estou ouvindo.
um cachorro ouviria outros sons. Vou voltar ao exemplo que eu dei. Esses sons não integram a minha percepção da realidade. Então, isso ilustra como pode ter coisas, aspectos da realidade que nos escapam. E, né, a nossa percepção é demarcada pelos 5 sentidos. Né? Claro, com a própria evolução da ciência, a gente consegue apurar os sentidos. A gente consegue, através de microscópio e telescópio, por exemplo, né, enxergar né, com muito mais detalhe e em escala muito maior. Então, a gente consegue apurar os sentidos, mas a gente vai estar sempre limitado aos nossos sentidos, a princípio. Né? E um pouco, assim, né, de um modo mais geral, essa distinção serve para simplesmente demarcar o seguinte: o nosso conhecimento ele tem limite. Ele vai até um certo ponto. De um certo ponto, tem muita coisa que a gente não sabe. Né? Então, a coisa em si é uma maneira de expressar também esse limite. Né? Falar, olha, o conhecimento vai até aqui, além daqui. Né? Nos prolegômenos, o Kant usa essa ideia de limite. Né? Ele procura explicar a noção de coisa em si como justamente um conceito que serve para demarcar o limite. Além daquilo. É interessante essa palavra limite, que é pela aula que eu estou acompanhando aqui, eu percebo que Kant tenta fazer essa delimitação clara da metafísica quanto é chamada ciência. Uhum. E eu acho interessante como ele coloca barreiras mesmo para ficar meio quadradinho, né? Essa ideia de metafísica. Uhum. Sobre a questão do espaço de tempo como nossa percepção. E como tudo é bastante quadrado, assim. Quadrado no sentido não pejorativo, mas tudo vai se encaixando. Tudo vai se encaixando. O Schopenhauer usa, ao falar do Kant, ele fala que o Kant era como o Procusto, né? Sabe o mito do Procusto? O cara era maior que a cama, então, em vez de aumentar a cama, corta a perna para encaixar na cama. Ele tinha essa obsessão, né, de encaixar. Então, tudo tem que ser, por exemplo, as categorias. São 4 grupos de 3. Ele repete várias vezes, né, essa coisa do 4 e do 3. Então, tem uma obsessão sistemática assim, que chega, às vezes, a ser um pouco caricatural. Né? Então, explora um pouco isso. Né? O Kant era conhecido, né, por caminhar em Königsberg. Né? Ele tem essa peculiaridade. Né? Ele nunca saiu da cidade dele durante 80 anos. Né? O máximo que ele foi 80 quilômetros. E embora ele conhecesse coisas do mundo inteiro, né? Conta-se, né? Não sei se vocês leram no Alan Wood, que ele uma vez estava numa roda de conversa, sentiu o inglês, o inglês viu que ele estava descrevendo a ponte de Londres em detalhes e tal, e o cara perguntou, quando é que você esteve em Londres? Perguntou para alguém, quando ele conhece bem Londres, né? Não, nunca foi. Conhecia, ele lia, né? Mas enfim, e ele dava uma volta, isso é uma anedota, claro, né? Mas dizem que as pessoas brincavam que ajustavam o relógio, não sei se você ouviu essa história, pela hora que o Kant passava, a caminhada que ele fazia todo dia depois do almoço. Ele só teria perdido 2 vezes, ele só deixou de caminhar 2 vezes. Uma foi quando ele leu o Emílio do Rousseau, que ele ficou tão entusiasmado que perdeu o horário, e a outra foi quando ele ficou sabendo da Revolução Francesa e estava lendo, né, notícias a respeito e tal. Ficou entusiasmado. Enfim, então ele tem essa coisa, muito sistemática. Né? Mas sim, acho que por um lado tem esse elemento caricatural, mas acho que é um mérito também, né? Porque ele vai montando o sistema de uma maneira muito, muito engenhosa. E é isso mesmo, quer dizer, a metafísica, para que ela possa ser ciência, tem que saber quais são os limites. É isso que ele está tentando fazer. Então, olha, não dá mais para fazer o que eles queriam fazer com a metafísica. Conhecer Deus, conhecer a alma, em detalhe, falar que a alma é uma substância simples, assim assado. Então, ele vai desmontar cada uma dessas ideias clássica, dialética, né? A parte é analítica, depois a dialética. Ele vai justamente tentar mostrar, não dá para falar isso. Então, tem um caráter também muito crítico, né? Bom, eu chamo crítico.
mas nesse sentido, né, de mostrar o que não pode. Então, essa é a ideia, né? Demarcar um limite, falar, bom, aqui está o âmbito da nossa experiência que nós podemos conhecer cientificamente. O que escapa, que seriam as coisas em si mesmo, ou o mundo em si mesmo, é objeto de interrogação. Esse espaço aqui, ó, são só interrogações. Mas, né, embora não possamos conhecer, nós podemos pensar. Via pensamento, aí depois ele vai achar um lugar para encaixar tudo isso de volta, mas não mais como conhecimento. Tá? Então, vejam. Aqui seria, eu coloquei aqui como sendo o nosso entendimento, né, que se relaciona diretamente com a sensibilidade para produzir o conhecimento. Tá? Então, aqui estão os conceitos a priori, aqui estão as intuições. A conjunção disso permite produzir o conhecimento. Tá? Bom, aí, aqui, né? Então, o que eu tenho? Veja, sempre condições de possibilidade. Né? Quais são as condições do pensar? As regras, os princípios que nos permitem pensar. Uma coisa que já estão estudando há muito tempo na lógica. Aristóteles já teria, em grande medida, dado conta do recado, segundo Kant. Isso é um ponto que vai ser criticado. Teoricamente, o Kant não levou em conta alguns capítulos da história da lógica, e depois vai ter muita coisa na lógica do século XIX, né, a lógica formal, outros tipos de lógica, enfim. Ele opera ali com uma lógica bem clássica, mas, vamos dizer, a ideia, né, geral da lógica é justamente entender como funciona o pensamento. Né, um conhecimento, né, sobre o pensamento. E a sensibilidade tem o espaço e o tempo como condição, né? Eu já tinha dito, são as condições de possibilidade da sensibilidade. Então, espaço e tempo também seriam a priori, né? E seriam, então, condições ou formas puras da nossa sensibilidade. De novo, né? Espera um pouco. Espaço e tempo são subjetivos. Estranho, né? Bom, por isso que a palavra subjetiva, a questão vai... Mas a gente pode imaginar, bom, que espaço e tempo, de fato, constituem condições sem as quais, né, os objetos não estariam aí. Né? A primeira coisa que, né, quando eu perguntei para vocês no começo da última aula, né, o que caracteriza todas as coisas que existem? Né? Estão no espaço, né, e depois estão no tempo. Então, tudo que a gente conhece por meio dos sentidos está no espaço e tempo. Então, há um caráter necessário e universal na espacialidade e na temporalidade como condições de aparecimento dos fenômenos. Tá? Não sei se vocês já intuíram, já perceberam alguma coisa que não estivesse no espaço e no tempo. Que não estivesse no espaço, sim, né? As ideias, os pensamentos. Por isso que o tempo, ele é condição de possibilidade do que o Kant chama de sentido interno. Os 5 sentidos, mas ao mesmo tempo a gente tem essa, né, isso que eu estava dizendo, a gente se percebe como eu. O que é o eu é um problema, mas essa autopercepção como eu, né, ele chama de sentido interno, essa se dá no tempo, mas não no espaço. É isso que a gente chama de eu, né, as ideias, os sonhos, etc. Né? A gente não tem como mostrar onde eles estão. Né? Se eu desenhar, tudo bem, eu estou com um triângulo na cabeça, eu desenho aqui. Mas esse triângulo não é o mesmo que estava aqui. Enfim. Então, nesse sentido, o tempo ele é mais geral, assim, do que o espaço. Bom, e a partir daí, né, o Kant vai... Isso a gente vai entender melhor porque a gente vai ler os textos do próprio Kant, né, sobre o espaço e o tempo. Quer dizer, espero, né, que a gente entenda melhor. Ele vai explicar, por exemplo, a geometria
a partir da espacialidade pura. Né? Porque, então, você tem aqui, eu desenhei 2 círculos. Aqui você teria, então, por exemplo, volta para cá. Né? Quando a gente calcula, né, geometria, propriedade dos triângulos, quadrados, relações entre as formas, etc., a gente opera num plano espacial ideal. Você tem, por exemplo, um triângulo equilátero perfeito. Quando eu desenho, eu posso tentar desenhar. Eu também não vou conseguir, né? Mas, enfim, provavelmente qualquer triângulo desenhado sempre vai ter, mesmo que seja um micro, milésimo, né? Milímetro, sei lá o quê, que escapa. Não vai ser exatamente equilátero. Mas na espacialidade pura, em princípio, sim. Né? Então, as operações que a gente faz na geometria, assim como as operações que a gente faz na álgebra, mas a álgebra não precisa do espaço, né? São ideais, se dão numa idealidade. Certo? Claro, a gente, né, a engenharia faz, né, edifícios, tudo, né, a partir, vamos dizer, tentando fazer com absoluta exatidão, mas justamente sempre se leva em conta uma margem de manobra. A não ser, né, um engenheiro ruim que o prédio depois cai. Né? Não sei se está muito difícil, se estão conseguindo acompanhar. Está difícil. Porque vejam, ele está tentando explicar a partir daqui todos os conhecimentos, né? Como é que a gente produz os conhecimentos. Então, isso vai ficar, a gente vai ver com mais calma. Né? Aqui parece um pouco mais complexo, depois acho que pode ficar mais claro. Tá? Mas a ideia é a seguinte: nós temos, vamos dizer, o que a geometria mostra? Né? Que a gente opera num plano espacial ideal, que não é exatamente o que a gente encontra na realidade. Embora a gente possa aplicar. Então, como é possível isso? Né? Como é que a gente desenvolve a geometria? Essa é a pergunta. Né? O Kant está sempre se perguntando: como é possível? Como é possível a geometria? A geometria pura. Né? Essas figuras sempre perfeitas, etc, etc. Porque, de algum modo, a gente consegue operar num campo de espacialidade pura, sem... Mesmo quando a gente vai calcular, por exemplo, exercício de física, né? A gente fala, olha, o carrinho está aqui na posição, tem um ângulo tal, ele tem a massa tal, calcula a velocidade aqui. Né? Desprezando a resistência do ar. Por quê? Porque na realidade tem a resistência do ar. Então a gente simula algo ideal. E na geometria mais claramente ainda. Quer dizer, então, com essa ideia. Né? Mas a gente consegue aplicar a realidade. Esse é sempre o mistério, é a coisa que está todo mundo quebrando a cabeça para entender. Como é que a gente consegue, né, a partir de algo puro, que a gente bola mentalmente, vai lá e isso funciona na realidade. Esse é o desafio. Ele está tentando entender como isso funciona. Para isso, ele faz esse mapa aqui, dizendo, olha, a gente tem a sensibilidade e tem o entendimento. E ambos estão sempre atuando em conjunto, esse conhecimento. E não basta ter só, evidentemente, a gente ver as coisas. Tem que ver e pensar. Relacionar, comparar, né? Tirar conclusões. Então, a gente está o tempo todo, para produzir conhecimento, juntando pensamento e intuição sensível, né? Impressão sensível, percepção. Então, e aí ele vai ser, né, para cada parte do conhecimento, né, a gente está entrando, agora a gente está começando a detalhar um pouco mais aquela ideia geral, inicial, né? E aí, no caso do pensar, como eu disse, ele tende a, sempre, né? Veja, de novo, ele não está inventando nada. Tudo de que ele está falando aqui, geometria, física, conhecimento já produzido. Está tentando entender como funciona. Como que a gente consegue produzir essas coisas. Né?
Qual é a nossa constituição que possibilita isso? Essa é a ideia. Ele está tentando responder. Então, no caso do pensamento, Aristóteles já fez a lógica, né? Ele já tem, digamos assim, de onde partir ali. E aí ele vai, né? Isso eu deixo para detalhar na próxima aula. Que, na verdade, isso aqui está na pasta, tá, gente? Porque aqui realmente está muito pequenininho, né? Não dá para ver direito daí. Eu vou até fazer um zoom aqui para aumentar um pouco mais. Então, na lógica cálculo desenvolvida, está exatamente assim, né? Em Aristóteles, enfim, vendo Aristóteles, você tem o quê? Um estudo de como nós pensamos. E aí são características dos juízos, ou seja, das proposições, das frases, né? A gente pensa e fala, né? A gente pensa, inclusive essa é uma discussão posterior, né? Vai ter muito forte também, né? Questionamento dessa ideia de um pensamento anterior à própria linguagem, né? Porque a gente já pensa de maneira linguística, né? Tem a chamada virada linguística, né? Não sei se lá do século XIX, Peirce, depois Wittgenstein, quer dizer, tem toda uma, né, questão do estudo da linguagem, porque não teria um pensamento anterior à linguagem. Porque ele de alguma maneira opera, né, ainda, né, com a ideia do pensamento, mas, de qualquer maneira, como que a gente estuda o pensamento? Por meio de como a gente formula, né, e a gente formula em frases, proposições ou juízos. Né? Então, por exemplo, tem juízos afirmativos, né? S é P, a lousa é verde. S não é P, a lousa não é azul. S é não P. A lousa é não parede, por exemplo. Né? Ela não, né? Uma coisa que ela não é. Tipos, quanto à modalidade. Né? Então, uma coisa pode ser, ou é necessariamente, tem de ser, esse é, né? Necessariamente, não é algo dito. Percebe? Né? Que a gente não vai entrar em detalhe, não é uma disciplina de lógica, não sei se vocês já fizeram disciplina de lógica. Aí, né, vai estudar um detalhe, né? Enfim, então são tipos, vamos dizer, as várias maneiras, os vários tipos de frase mostram as diferentes, vamos dizer, os nossos diferentes modos de pensar. Quais são as ideias que estão aqui envolvidas? É isso que o Kant vai tentar projetar ali na tábua das categorias. Ele pega a palavra lá do Aristóteles, que vocês estudaram, Aristóteles, né? Tem essa noção de categoria. O Kant dialoga explicitamente, fala que Aristóteles era só 10 categorias, estava errado, só 12. Ele parte dali, fala quais as noções, aí que está, né? O que seriam mais fundamentais. As noções que estão, de certa maneira, já pressupostas aqui, para a gente fazer esse tipo de afirmação. Ora, quando a gente fala que uma coisa é alguma coisa, a gente está supondo uma realidade. Quando a gente fala que ela não é, uma negação. Aqui, a gente fala do pode ser ou não pode ser, possibilidade. Existência, não existência. Aí aqui, dos que são, né, categóricos hipotéticos. Inerência, causalidade, comunidade. E aqui aquele exemplo que eu já tinha dado, né? Unidade, pluralidade, totalidade. O que seriam esses? São noções que estão presentes na tábua dos juízos que constituem a nossa propriedade pensante. A gente pensa a partir dessas noções. São as noções, vamos dizer, mais básicas, mais elementares, a partir das quais a gente pensa. Em geral, qualquer âmbito do conhecimento. Né? São noções que nos permitem pensar. Quer dizer, de novo, talvez ilustre de pensar. Os animais provavelmente não têm essas noções. Ou seja, são propriedades da nossa mente, da nossa faculdade pensante. Essa é a ideia. Então,
Se a gente lembra lá do que eu falei no começo, né? O que a gente está fazendo no conhecimento? A gente está, de certo modo, interpretando a realidade como? A partir dessas categorias que constituem a nossa faculdade pensante. A gente vai esquadrinhar a realidade, organizar as informações, etc., a partir dessas noções. Dizendo, bom, quando a gente pensa em probabilidade, está pensando em possibilidade e impossibilidade. Qual a possibilidade, probabilidade? Uma maneira de você dizer assim, qual a possibilidade disso acontecer? Né? A gente discute, será que Deus existe ou não? Olha, quando a gente faz a pergunta, a gente está mobilizando uma certa noção de existência. Tanto que, de certo modo, até o fato de a gente projetar para algo, a gente supõe, né, uma existência, além disso que a gente vê existindo. Isso ilustra, né, como o nosso pensamento é capaz de ir para além da própria sensibilidade. É necessário? Ou é contingente? Aquela contraposição. Ou seja, né, o que eu estaria mostrando aqui são as noções básicas, as noções mais elementares, a partir das quais a gente pensa qualquer âmbito. Pode ser na física, pode ser quando a gente vai pensar ideias especulativas, né, transcendentes, ou na psicologia, né, já qualquer âmbito, o nosso pensamento. E aí ele vai tentar entender, bom, como é que então, a partir dessas noções, a gente organiza, né, a realidade. E aí, especificamente, na produção de um certo conhecimento necessário universal, que é basicamente aquele da física. Para tentando entender no primeiro momento. Mas isso tem uma generalidade como a lógica. E é o seguinte, vocês conseguem imaginar, né, outro tipo de proposição, por exemplo, além daqueles? Um pouco a ideia é essa. Está tentando esgotar as possibilidades. Claro, o que a gente tem são silogismos, que vão ser relações entre esses juízos mais elementares. A gente vai fazer, por exemplo, né, naquele caso do exemplo clássico, né, Aristóteles, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. É um silogismo. A gente, a partir de duas proposições, obtém uma outra que é a conclusão. E isso vai se complexificando. Mas esses seriam os básicos. Assim, né? O material mais básico do nosso pensamento, a partir do qual a gente vai desenvolvendo, né, um pensamento cada vez mais complexo. Tá? Enfim, isso acho que vai ajudar a gente a ver um pouquinho no próprio texto do Kant, né? Talvez fique um pouco mais claro, mas na próxima aula a gente retoma também o que for necessário. Vocês assinaram? Obrigado.